Aleluia. Toca no seu irmão lá, diga para ele, diga: Deus está te chamando para cumprir a sua santa vocação. Diga: não se exclua, não se esconda, mas diga sim ao Senhor. Mais uma vez diga para ele: não se exclua, não se esconda. Esse é o momento, essa é a hora. Deus está te chamando para a colheita dos últimos dias. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma colheita para os últimos dias, que nós precisamos entrar nela. Amém. E sabe, às vezes você pode pensar: o louvor demorou tanto. Sabe, queridos, às vezes nós nem estamos prontos para ouvir a palavra. Nós chegamos nesse lugar e a alma está barulhenta, pensamentos de um lado e de outro. E é nesse momento que você se entrega que Deus traz o seu coração. Amém? Calmaria para você sentar e ouvir Deus. Aleluia. Essa é uma manhã de consagração, sabe, queridos? Eu gosto sempre de pensar, eu amo o culto à noite, mas o culto pela manhã é um culto de crente. É um culto mover de Deus mesmo, da palavra, sabe? E eu, se fosse você, queridos, que é daqui da igreja, você que é das congregações, que não tem culto na sua igreja, não venha para cá como uma obrigação. Venha para cá como um desejo, como algo que não parte do seu pastor, mas você mesmo sempre deseja estar nesse lugar. Até porque a sua congregação, ela é daqui. Nós só temos uma igreja no Maranhão, Verbo da Vida, como o resto, tudo é congregação. Você é dessa casa, você é desse povo, você faz parte dessa tribo. Amém. É desse lugar que você sai, é desse lugar que você é enviado, é levantado. Aleluia. Amém. E é nesse lugar que Deus desperta você. Sabe, queridos, meu chamado foi despertado muitas vezes em cultos onde tinha oração, poucas pessoas queriam ir nesse mover de Deus. E Deus falou tanta coisa comigo, e hoje eu estou aqui para cumprir o meu chamado, amém? Cumprindo o meu chamado, sabe, queridos? Mas esse lugar de comunhão, esse lugar onde você ora, nós tivemos agora um tempo onde Deus colocou no meu coração fazer uma jornada mesmo com mulher, chamada Jornada do Mulher Sobrenatural. Quem participou? Minha gente, eu vou te contar, disse que realmente o último vinho está para o final. E na última terça-feira, nós provamos de água aqui, inusitado. Foi simplesmente sobrenatural. E Deus compartilhou conosco também para fazer uma imersão. Imersão essa que eu sei que alguns não puderam vir porque estavam trabalhando, mas outros poderiam e não vieram. Porque às vezes você pode desprezar o santo. Você pode desprezar a convocação divina. E você pode perder de estar no lugar certo, na hora certa, recebendo a coisa certa. De pessoas corretas que liberam dons sobre a sua vida. E ontem foi o encerramento. E sabe, queridos, eu por mais que eu tive tantas demandas na semana, demandas de família, demandas com enfermidade na família, pessoas internadas, sustentando eles em oração, em palavra. Eu falei, eu não vou perder o sábado, eu vou para aquele lugar. E eu cheguei aqui um pouquinho mais tarde, e deixa eu te falar, eu recebi tanto da parte de Deus. E eu creio que nos últimos dias Deus está derramando uma fome, uma sede do nosso meio. Para que a gente corra para esses lugares. Sabe, amém? Porque houve um tempo na pandemia que a gente desejava uma igreja aberta e a gente não tinha. Aí depois a igreja abriu e a gente faz algo e pessoas simplesmente escolhem nesse horário fazer outra coisa. Eu pergunto para você, se tem algo promovido por Deus na sua casa, no meio do seu povo, se foi o próprio Deus que promoveu, que eu creio que não vem de pessoas não são tão desocupadas para promover culto. E você não vem, o que é que você está resistindo? A homens ou a Deus? Você está resistindo a Deus. E se Deus é por você, quem será contra você? Mas se você está resistindo a Deus, como é que você pode fluir? Se você resiste quem Ele criou, se você resiste quem Ele ungiu, você resiste quem Ele chamou. Não, queridos, vamos ser sábios. Vamos deixar o nosso coração livre para atender toda a convocação divina. Vamos fluir com a graça de Deus. Jesus está voltando. E não há tempo mais para distração na nossa vida. Não há tempo mais para a gente perder tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum de crescimento. Vamos entender quando Deus estiver nos convocando para algo.
Amém. E vamos entrar nesse mover, porque nesses últimos dias você vai ver pessoas improváveis se levantando e Deus usando. Pessoas essas que decidiram atender os comandos divinos. Amém? Você vai ver pessoas como Davi, que nem tinham experiência, de repente, não só dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, isso não é uma regra. Para enfrentar uma batalha tinha que ter uma experiência. Mas no caso de Davi, ele não tinha experiência, mas ele tinha o coração e Deus o levantou e fez ele tirar a afronta de Israel. Sabe, nesses últimos dias talvez você se surpreenda a ver pessoas novas que estão chegando, estão se levantando, estão atendendo aquilo que Deus está convocando. E de repente elas vão estar aqui, vão estar em uma nação, vão ser enviadas, sabe, vão estar em avivamentos, porque não é sobre idade, não é sobre nós, como nós cantamos essa manhã, é sobre Ele. E se é sobre Ele, é Ele que vai fazer e é a graça dEle que vai operar, amém? Mas eu vinha pensando dessa manhã, desde ontem que eu penso sobre isso, sobre algo que está em Hebreus, né, falando acerca, Hebreus, o capítulo 11, no verso 27, acerca de Moisés. Você pode abrir lá. E se a gente não contemplar o que está por vir, nós não vamos ter um posicionamento adequado no presente. Você entende? Sabe, queridos, eu estava essa semana me lembrando de tempos, né? E às vezes quando você não lembra, tem alguém que te envia uma mensagem e diz, olha, eu me lembro de tempos que eu entrava na sua casa e eu sentia o cheiro de adoração. Eu estava aqui ontem no culto, quando uma pessoa que estava voltando para o Senhor, se avivando em Deus para o chamado, ele me enviou uma mensagem e disse, ainda bem que eu passei pela sua casa. Ainda bem que eu tive o privilégio de ter Paulo na minha vida, de vocês serem Paulo para nós. Eu falei sem nenhum orgulho, sem nenhuma soberba. E eu estava recebendo aquilo, a pessoa não sabe que ela estava mais me abençoando do que eu abençoando ela. Deus estava me lembrando os tempos em que, queridos, nada parecia acontecer, mas uma coisa nunca faltou na nossa casa: a adoração, rendição, serviço, amém? E nesse mover, queridos, pessoas entravam, pessoas saíam, pessoas eram inspiradas naquele local. E a pessoa que me escreveu ontem, ela disse, eu passei a manhã chorando hoje, escutando Serginho Brito, adorando com Serginho Brito. Quem aqui conhece Serginho Brito? Só os mais velhos, né? E ela dizendo, me lembrando dos tempos em que eu passava pela sua casa, e você e Cícero, né, não me ensinaram muita coisa, não quer dizer falar, mas só a vida de vocês em adoração, e muitas vezes eu entrava, eu fazia parte daquele momento, me inspirou hoje, está fazendo, em outras palavras, eu me levantar. E sabe, queridos, naquele tempo, porque a gente estava naquele lugar de adoração e rendição, a gente conseguia, como Moisés, ver o invisível. Ver o que ninguém estava vendo. E sabe, amados, nós temos uma geração hoje que está tão desencorajada porque não está vendo o invisível. Uma geração sem coragem, uma geração meio que desanimada porque não consegue ver o invisível. Uma geração mais rasa que não consegue perceber o que Deus tem para o seu futuro, o chamado, o dom, e com tudo esmorece, com tudo se escandaliza e com tudo se prende porque não consegue ver o invisível. Deixa eu te falar, há muitos anos atrás, no ano de 2001, no ano de 2000, no ano de 2005, 2007, de 98 a 2007, a gente via vocês. A gente via não somente uma cidade, mas um estado alcançado. A gente via pessoas sendo levantadas, a gente via pessoas transformadas. E quando você consegue ver o invisível, fica fácil você rejeitar os pratos que o diabo oferece para você, ainda que pareçam bons, mas não está dentro do plano de Deus. Fica fácil você dizer não para as propostas naturais, normais, mas não são sobrenaturais. Porque você andou e está andando em discernimento e compreensão divina. Nessa manhã eu quero te convocar a andar em discernimento e compreensão divina. Porque o discernimento e a compreensão divina do plano de Deus sobre a sua vida vai fazer você dar os passos corretos. Vai fazer você ter o comportamento adequado. Vai fazer você não se perder na sua jornada. Porque você já contemplou pelo Espírito o seu futuro. Sabe, queridos, eu sei que às vezes vem um profeta e traz algo para a gente e é maravilhoso, amém? Mas se não vier nessa manhã um profeta, se eu não impor as mãos sobre você, eu quero que pelo Espírito você pegue nessa manhã seu futuro. Nessa manhã você entre no seu futuro. Nessa manhã você veja o seu futuro. Nessa manhã você passeie no seu futuro. Nessa manhã você vislumbre o que Deus tem preparado para o seu amanhã, que vai levar você a
postes agora mesmo. Porque só quem enxerga o que está por vir pode se preparar hoje, se posicionar hoje. Muita gente não tem sido pego de surpresa. E não está nesse lugar de prontidão. Porque não tem discernido o futuro. E sabe, queridos, eu viajo muito, né? Com meu marido, claro, ele é mais 60 a mais, né? Eu ainda não sou 60 a mais. Mas meu marido tem uma coisa. Às vezes eu estou bem descansada, eu quero ainda fazer alguma coisa, eu quero lanchar. E eles nem chamaram ainda para o embarque. Basta alguém aparecer da empresa lá, no balcão, que ele vai para a fila 60 a mais e diz, venha, venha. E ele fica assim, ó. E eu falo, cara, deixa eu ficar. E ele, tipo assim, o que é que eu faço? Eu cedo e fico ali com ele em prontidão. Por quê, queridos? Não é Deus que tem que esperar por nós. Somos nós que tem que esperar. Está pronto para quando Ele chamar, a gente está no lugar certo, com o coração correto, fazendo a coisa certa. Deus não tem que esperar por mim. Assim como uma empresa aérea, se você atrasar, ela não vai esperar por você. Ela vai embora. E você que se quiser, que compre outra passagem, que pague uma taxa, sei lá. Sabe, tem muito crente pensando que Deus está esperando por ele. Deixa eu falar que Deus não está esperando por você. Deus está trabalhando. Deus está se movendo. Deus está fazendo com ou sem você, Ele vai fazer. Agora, se eu fosse você, eu ficava esperando por Deus. Como? Na posição correta. Andando de forma correta. Amém? E vendo o invisível. Sabendo aonde você vai chegar. Sabe aqui em Hebreus, no capítulo 11, no verso 27, diz assim: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo e foram engolidos pelo mar. A gente percebe aqui que toda atitude de Moisés, toda ação de Moisés está vinculada a algo que ele já viu no futuro. Sabe, que a minha ação de hoje é vinculada ao meu futuro. Tudo que eu faço hoje não é por fazer. Tudo que eu faço hoje, ela está condicionada a um plano que já foi descortinado para mim. Tudo que você deve fazer hoje é debaixo de um plano que já deve ter sido descortinado para você. E se não foi, vai ser nessa manhã. Moisés agiu não em cima de algo que ele não sabia, mas ele já tinha discernimento, talvez não na totalidade, mas ele sabia que era ele que ia levar o povo à da terra prometida. Ele não sabia como ia ser todo o percurso, ele não sabia todos os acontecimentos, porque tudo você não tem que saber, mas uma coisa é certa, você tem que saber para onde Deus vai te levar. Amém? E sabe, quando você discerne esse lugar, quando você tem compreensão desse lugar, sabe que isso, o que você precisa abandonar, você vai abandonar. Sabe, aqui ele diz que ele abandonou o Egito. O Egito é um símbolo, né, do mundo, uma ideia, traz uma ideia do mundo. Só quem deixa as coisas do mundo é quem tem ideia o que Deus tem para a vida dela. Quando você percebe o que Deus tem para a sua vida, o Egito não lhe cabe mais. As coisas velhas já passaram e eis que tudo já se fez novo na sua vida. A velha natureza já está aniquilada, agora você recebeu a própria natureza de Deus. Tem lugares que não lhe cabem mais, tem comportamentos que não lhe cabem mais, e até mulheres e homens também tem roupa que não lhe cabe mais. Tem mesas que não lhe cabem mais. Tem conversas que não lhe cabem mais. Tem atitudes que não lhe cabem mais. E quem vai dizer isso é o pastor, é o ministro, não é você que vai discernir pelo Espírito. O que Deus tem para a sua vida é para você se encaixar no seu futuro. Ninguém precisa estar todo o tempo te vigiando e te falando das coisas. Você vai discernir pelo Espírito. E essa é uma das coisas que eu mais amo nessa visão verbo da vida. É que ela nos instrui a perceber pelo Espírito o que não está adequado na nossa vida. Amém, queridos? Se você está recebendo muita correção, talvez você perdeu a conexão com o Espírito. Não está enxergando o que outras pessoas estão enxergando na sua vida.
Porque se você viver pelo Espírito, você vai discernir o seu andar, o seu viver, as suas ações, sem ter alguém todo o tempo pegando você. Você não vai ser como uma mula no cabresto, você vai ser guiado, você vai ser inspirado. Aleluia! E vai ser fácil a sua jornada. E a gente percebe aqui que Moisés, ele vê aquele que é invisível, amém? Mas ele acessou esse lugar, onde olhos naturais não podem perceber. Que tal nessa manhã você acessar esse lugar que olhos naturais não podem perceber e enxergar? Que tal você ter compreensão desse lugar? E eu coloquei algumas coisas aqui. Perceber, enxergar, diga perceber, enxergar, discernir. Amém? Você mais uma vez perceber, enxergar e discernir os planos de Deus para o seu futuro. Vai fazer você viver nesse presente de forma correta. Vai fazer você ter uma atitude correta, um coração livre de sentimentos, ressentimentos que possam comprometer o seu futuro. Sabe, queridos, o diabo, ele quer abortar o seu futuro. Essa palavra aborto não está em Deus, amém? Ela não vem do alto. Essa palavra aborto, ela é um plano maligno. Deus nunca esteve no aborto, amém? Nem aborto de crianças, nem aborto de planos, nem aborto de sonhos, nem aborto de vocação, amém? Aborto de nada. Mas como o diabo não pode fazer nada porque você nasceu de novo, ele vai te dar sugestões, ideias e pensamentos. E deixa eu te falar, ideias, sugestões e pensamentos podem gerar em você sentimentos. E se geram sentimentos, também podem gerar atitudes. Tudo começa com um pensamento. Foi isso que veio para Eva, tem nada não, é só uma besteirinha. Isso é nada demais. E ela resolveu ceder àquelas sugestões. E daqui a pouco eles estavam desconectados de quem eles deveriam estar conectados, da própria vida. O diabo ele vai tentar forma de desconectar você do plano de Deus. Mas você precisa andar em discernimento e até discernir os pensamentos que você está pensando. Sabe, talvez você tenha que discernir até o que você está sentindo os sentimentos. Se eles estão cooperando com o teu futuro, amém? E sabe, quando nós andamos nesse lugar, queridos, de discernimento e de compreensão, ainda que a pressão esteja, né, aos olhos naturais, parece que a fogueira aumentou 7 vezes mais. Mas uma coisa é certa, você sabe quem está com você dentro da fogueira. É melhor estar na fogueira com ele do que fora da fogueira sem ele. Porque dentro da fogueira com ele, nem um fio de cabelo vai ser queimado. Nem cheiro de fumaça você vai ter quando sair. De que você está fora da fogueira, pois está fora do plano dele. Aleluia. Amém, queridos. E tem pressões que você pode passar simplesmente por estar obedecendo a Deus. Simplesmente por estar fazendo a coisa certa. Mas sabe de uma coisa? Essa é uma pressão que você tem graça. Essa é uma pressão que você tem assistência divina. Essa é uma pressão que você é renovado e refrigerado, porque está dentro do plano perfeito de Deus, amém? Sabe, queridos, Moisés poderia estar na casa da filha de Faraó e não passar por algumas pressões que ele passou, como, né, a resistência de Faraó, aqueles homens seguindo ele, vindo atrás dele naquela carruagem, tentando, né, pegá-los. Ele poderia ser livre dessas pressões, mas ele preferiu essas pressões e ter Deus com ele do que ficar na casa da filha de Faraó sem Deus com ele. Aonde você prefere? Ficar no Egito sem Deus? No Egito sem Deus? Ou fora do Egito e tendo Deus na sua vida? Tendo a graça de Deus para te assistir. Amém, queridos? E a gente vê que quando a gente realmente está no lugar correto, existe graça. No percurso tem milagres. No percurso tem favor. No percurso você é surpreendido pela bondade de Deus. Você caminha corretamente, querido, aqui os de repente são para o povo de fora, mas para quem está caminhando é o acréscimo divino. Amém? É o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas sendo acrescentadas. Em tudo, em sabedoria, em graça, em favor, em saúde. Amém? Deus é bom, queridos. Deus é bom, queridos. Vale a pena, amados, cumprir o que Deus tem para a sua vida aqui na terra. Você está aqui para isso. Aleluia. Não existe prosperidade fora do plano de Deus.
pode existir sucesso e riqueza. Mas quem diz que riqueza sem Deus é prosperidade? Riqueza sem Deus não é prosperidade não, porque tem muita gente agora mesmo, riquíssimo e tirando a própria vida. Mas você pode em Deus ser acrescentado. Viver uma vida de paz, viver uma vida de alegria, viver uma vida de obediência à palavra e ser acrescentado ano após ano. E sabe, queridos, o não compreender talvez faça você o não enxergar, né? O não perceber, faça talvez você tomar caminhos que não são caminhos que Deus tem para a sua vida. Talvez não enxergar o que está próximo a chegar. A gente escuta isso, né? Que quando está próximo a chegar, parece que apressa ainda mais. Mas quando você vive pelo Espírito, você, ainda que você não veja, você tem vezes que você vai sentir o cheiro mesmo daquilo chegando para você. Você sente o cheiro da estação nova, você sente o cheiro de coisa nova. Você pode ver o que ninguém está vendo. Sabe, queridos, eu me lembro do tempo que eu e Cícero, né, minha família, a gente congregava em Boa Viagem e meu marido era o co-pastor do pastor Walter. Muitas vezes eu me lembro que veio um ministro de fora e ele pregou sobre prosperidade financeira. E no outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo assim: olha, eu estou ligando para você realmente ver, porque vocês não estão vivendo ainda com sobra, como é o plano de Deus. Vocês não estão vivendo ainda, né, como vocês não têm nenhum carro, né, vocês têm que avaliar se vocês realmente estão no plano de Deus. Porque vocês estão na igreja, eu vejo que vocês chegam mais cedo, vocês saem mais tarde, com essas crianças no sol, com essas crianças na chuva, e eu vejo que todo mundo na igreja tem carro, vocês não têm. Será que vocês tomaram a decisão correta? Sabe que o diabo vai trazer sugestão para você, para lhe confundir? Usando situações que são momentâneas e temporárias para trazer dúvida ao seu coração. Mas Jesus disse que a vida de um homem não consiste na multidão dos seus bens. E sabe, queridos, aquela pessoa chegou para trazer dúvida ao meu coração, se realmente eu estava agradando a Deus, se realmente era aquilo que Deus tinha para o meu marido, porque o meu marido sempre foi um executivo com muitas propostas maravilhosas para trabalhar no secular e ganhar muito bem, não era pouco. Mas a gente estava como Moisés, a gente já tinha enxergado o que ninguém enxerga. Quando a gente acessou esse lugar, o diabo não pode mais nos tirar desse caminho, amém? Quando você acessa esse lugar, o diabo pode enviar as propostas, as dúvidas, mas ele não consegue mais tirar você desse lugar, desse caminho que o próprio Deus te plantou. E sabe, a pessoa ainda disse assim: eu quero te ajudar, eu só estou te ajudando essa manhã. Olha para a vida de fulano, vê como é que está a vida dela na igreja. Ela acabou de trocar o carro. Olha para a vida de fulano, ela acabou de ir para uma viagem. E vocês estão há tanto tempo aí, são o casal mais fiel da igreja, e eu não vejo nada acontecendo. Sabe, queridos, muita gente certamente quando viu Moisés saindo do Egito pensou: coitado, deveria ter ficado com um banquete da filha de Faraó. E não estava passando por nada disso. Diz que até o povo que estava com ele murmurou contra ele. Mas Moisés estava certo, quem o chamou, quem o capacitou, quem estava com ele na missão. E ele não cedeu a nenhuma pressão, a nenhuma ideia, a nenhum pensamento, nenhuma sugestão. E certamente, queridos, Deus, em Hebreus fala que Deus considerou Moisés um servo fiel. Imagina os galardões, imagina as recompensas celestiais. Imagina hoje esse homem na galeria da fé, sendo inspiração para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu te falar, queridos, vale a pena. Vale a pena. E aquela pessoa desligou, sabe, aqueles pensamentos começaram a vir para a minha vida. Mas graças a Deus pela vida de comunhão e oração e adoração, que rapidamente aquele pensamento não teve força de nos influenciar. E conseguimos ficar firme e ainda caminhando. E não só caminhando, mas ainda fazendo mais e melhor do que estávamos fazendo. Porque quando o diabo traz uma pressão tentando desencorajar você, se você sabe onde vai chegar e Deus já lhe mostrou, aí você aumenta o seu nível, aí você potencializa o que você está fazendo. Se você servia numa proporção, você vai servir dobrado. Se você ofertava numa proporção, você oferta dobrado. Se você amava em um lugar, você ama dobrado. Se você orava em um tanto, você ora dobrado. Se você adorava, você adora dobrado. E o diabo nunca vai conseguir lhe parar. Você vai conseguir chegar ao lugar que Deus já programou para você estar. Porque você contemplou o que ninguém pode enxergar. Queridos, tem coisas que seu irmão não vai enxergar, seu pai não vai enxergar. Só você e Deus podem enxergar pelo Espírito. E sabe, queridos, aqui em Efésios no capítulo 1, no verso 16. Paulo orando por essa igreja.
Aleluia. Ele diz, olha só. Não cesse de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Eu peço que Deus dê a vocês sabedoria, mas também que o pleno conhecimento, o conhecimento total, seja descortinado para vocês. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual a esperança da vocação de vocês, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Eu vou parar por aqui, mas você nota que Paulo está orando por uma igreja, não é por um povo ímpio. Ele está orando pelo espírito de sabedoria, amém? Sobre você, sabedoria é como eu vou agir, mas revelação do pleno conhecimento é você ser cheio do conhecimento da verdade. É você não ser um cristão raso, é sobre você ser um cristão que vai se aprofundar com fome e sede da palavra, amém? É sobre se dispor para buscar a Deus, como você não buscou ainda. Mas ele continua falando, ele diz, sabe, queridos, eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Queridos, se os olhos já estavam lá, se eles tinham que nascer de novo, ou seja, haviam coisas que não estavam tão claras para eles, mas essa oração trouxe iluminação. O que é iluminação? É a gente estar nesse lugar e de repente está tudo apagado aqui, mas quando as luzes são ligadas, o que é que nós percebemos? Clareza. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Eu estou orando para que haja clareza no coração de vocês, para que o coração, esse coração aqui é espírito, amém? Você é um espírito, possui uma alma e habita um corpo, para que o espírito de vocês recebam iluminação. Para quê? Para que vocês saibam qual a esperança da vocação. Ou seja, queridos, todos nós viemos para o mundo com uma vocação. Ninguém está aqui sem vocação. Ninguém veio sem vocação e ninguém vai voltar sem a vocação cumprida. É tempo de você entender qual é a sua vocação. É tempo de você entender qual é o seu futuro, o que Deus te chamou, para que você nasceu, o dom que você carrega. E despertar para isso, queridos. Ele diz, eu oro para que haja iluminação. Ele também ora para que eu e você venhamos discernir e perceber e conhecer a riqueza da glória da herança dos santos. Ou seja, somos filhos, herdeiros e cordeiros, amém? Tem uma glória que já nos foi dada, João 17 fala sobre isso. Tem uma herança para ser vivenciada, mas ele não orou só para que você pegasse a sua herança. Ele orou para que você cumprisse a sua vocação. Ele orou para que você fosse cheio do pleno conhecimento. Ele orou para que você entendesse a esperança da sua vocação. Ele orou para que você entendesse a suprema grandeza do poder dele que habita em mim e você, e opera segundo a eficácia da sua força. E ele orou para que você desfrute de toda a riqueza da glória. Mas muitas vezes a gente só quer essa parte, a riqueza da glória. E não é assim, queridos. O evangelho é um pacote. Você pega tudo. Você prospera, você anda no chamado, você cumpre os seus dias, desenvolve o seu dom, desenvolve a sua vocação, obedece a Deus, amém? E está tudo bem. Aleluia. E não tem que ficar se comparando com a vida de alguém que trocou de carro, que mudou de casa, porque a sua estação é diferente da estação do irmão que está do seu lado. Você pode se inspirar na vida dele. E se existe algum impedimento de você avançar nessa área, analise seu coração nessa manhã e flua em prosperidade. Amém, queridos? Mas se você ficar focado só nisso, você pode enriquecer tanto que se desvia. Fica miserável, sem Deus, cego, pobre e nu. Eu te pergunto, vale a pena? Você perder a coisa mais importante da sua vida, que é Jesus? De forma nenhuma. Amém? Como nós cantamos aqui e fizemos essa oração, e eu quero avançar com vocês, para que a gente entenda isso, amém? Paulo ora para uma igreja que uma igreja seja iluminada. Paulo ora para que essa igreja opere em discernimento. Paulo ora para que essa igreja, queridos, opere em conhecimento, em compreensão. Sabe, queridos, é tão bom quando você vive esse lugar de compreensão, porque nada vai te deter. Às vezes nós pensamos nada, cantamos nada e ninguém vai me deter. Sabe, muitas vezes quem está te detendo é você.
Nós cantamos, nada vai me parar. De fato, muitas vezes, o que pode se levantar na minha vida e na sua vida para tentar nos parar é uma sugestão maligna, um dardo inflamado de Satanás, que nós alimentamos, se transforma em um sentimento ou um ressentimento e nos paralisa. Mas quando nós guardamos a nossa mente, queridos, quando nós diz que ele apaga todo o dardo inflamado do maligno. Toda sugestão maligna, o escudo da fé vai livrar você dessa sugestão maligna. Hoje pela manhã você talvez tenha recebido uma sugestão. Vá para a consagração, não. Você não precisa disso tudo. Em outras palavras, Deus precisa de você. Você não precisa dele, não. Está tudo bem com a sua vida, né? Sabe que isso congregar é uma ordenança divina. Amém? Congregar é algo que nos fortalece. Congregar é algo que ajuda a nossa vida em crescimento. Amém? Onde nós somos alcançados e ministrados. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios. Aleluia. O Senhor é bom, amém? No capítulo 2. Quando você sabe o que tem para a sua vida, você não vai se perder com qualquer sentimento e ressentimento. Eu creio que Deus quer tratar nosso coração nessa manhã sobre um lugar de futuro que nós vamos acessar, amém? Aonde nós podemos acessar pela fé e enxergar o que está por vir e não se perder no meio da jornada. No verso 9, 1 Coríntios 2, 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o seu próprio Espírito, não é? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você entrar. Amém? Ele está dizendo assim, sabe? Um coração humano nunca vai conseguir acessar esse futuro. Um olho humano nunca vai conseguir enxergar esse futuro. Sabe, queridos, um ouvido humano nunca vai conseguir ouvir sobre esse futuro e nem vai entender. Mas você que tem o Espírito te foi dado para Ele revelar a você mesmo o que Deus te deu de forma gratuita. Amém? A sua vocação, o seu chamado, a sua jornada, os seus dias, a sua vida, sem você pagar nada. Só o sangue de Jesus precioso naquela cruz derramado para nos resgatar de uma vida vã e sem sentido. Aleluia! E Ele está dizendo, sabe que Ele tem coisas que olho humano não vai ver. Tem coisas que coração humano não vai acessar. Mas Deus nos revela. Deus nos faz enxergar o invisível. Deus nos faz acessar lugares e situações que estão só esperando, amém? Por nós mesmos. Deus está como aquele lugar só esperando que a gente se posicione para entrar nessas coisas. Eu percebo nessa manhã que tem coisas para você entrar que está precisando somente de um posicionamento da sua parte. É só o que Deus precisa de mim e de você, queridos, um posicionamento da nossa parte, amém? Acessar o seu futuro vai tornar o seu presente leve e fácil, porque você vai discernir para onde está indo, quem está te levando, a graça que te sustenta, a unção que te capacita. Queridos, como isso é maravilhoso. E como eu disse, sabe que eles ouvimos muitas coisas, né? Naquele tempo de pessoas que diziam assim: rapaz, vocês podiam estar em outro lugar. Vocês podiam estar fazendo isso. Por que vocês não abrem uma igreja aqui em Recife? Olha, se vocês abrirem uma igreja aqui, a igreja vai bombar. Não é sobre bombar. Não é sobre números. Embora para Deus usa números. Mas se a gente vai estudar a história de Gideão, quando ele se apresenta para o Senhor, a igreja de Gideão tem 32 mil membros. Se fosse nos dias de hoje, tivesse um culto na sua igreja, uma conferência na igreja de Gideão, tu deixaria o culto da tua igreja e ir para a conferência na igreja de Gideão. Porque você fica muito impactado com aquilo que seus olhos veem. E você condiciona sucesso àquilo que seus olhos podem ver. E sucesso não é o que você está vendo. Sucesso é o que Deus está vendo. E muitas vezes, porque você está andando no natural, você não consegue perceber. Aí Deus diz para ele: olha, sabe de uma coisa? Eu quero que você tire dos 32 mil os medrosos, né?
Aqueles que estão em medo, que não estão em coragem, você faça sair. Imagina Gideão perdendo tantos membros. E ele pensando, deve ser uns 10. Eu tenho 32, se sair 2.000 medrosos, está tudo bem. Aí, queridos, eu não estou me lembrando, mas acho que foi 10 mil, não é isso? Não, sai 20 mil. Eu imagino a decepção daquele pastor Gideão, pensando que 32 mil pessoas ele tinha na igreja dele. E de repente, que ele descobriu que ele só tinha 12 mil. Meu Deus, o que é que eu vou dizer para o povo? Minha igreja é a maior. O povo vem de fora para visitar esse povo. Eu tenho a maior igreja. O povo vem se aconselhar comigo para receber mentoria. Como ter 32 mil pessoas. E agora como é que eu vou dar as mentorias se 20 mil foi embora? Eu só fiquei com 12 mil e Deus diz a ele, agora você vai ainda separar. E eu vou fazer você descobrir quantas ovelhas você tem. Tu só tem 300 ovelhas. Acabou. Esse é o número que você vai para a batalha. Esse é o número que você vai vencer. Esses são aqueles que confiam em mim. Esses são aqueles que vão fazer acontecer. Esses são aqueles que não vão recuar. Eles são aqueles que não olham para números. Esses são aqueles que eu posso contar. É 300 membros que você tem. Aí, imagine se fosse um dia de hoje, Gideão dizia, acabou minhas mentorias, não ganho mais dinheiro. Como é que eu não vou ganhar dinheiro se eu não posso ensinar os outros pastores como ter muitas ovelhas? Você sabia que tem gente que diz assim, pastor Cícero, porque o senhor não faz tal mentoria com fulano que a igreja dele tem 32 mil? Deixa eu falar. Me poupe. Nem vou falar. Imagina uma igreja de 32 mil, que Deus faz logo um limpa nela. Sai 20 mil, imagina a vida. Depois Deus tira o resto, só deixa atrás. Imagina como estava aquele povo. Imagina. Coitado de Gideão, estava acabado e nem sabia. Só podia contar com 300. E fazendo plano para 32 mil, só podia contar com 300. Fazendo plano para 32 mil, só podia contar com 300. Sabe que nunca é sobre números. É sobre o coração acertado. Amém? Deus não vai pegar números. Deixa eu te falar, eu não me impressiono com números. Eu sei que números é de Deus, Deus é o Deus que acrescenta. Mas sabe, queridos, uma das coisas que eu mais gosto do Ministério Verbo da Vida é o crescimento com consistência, com solidez. Crentes que vivem na palavra. Pessoas que estão comprometidas com princípios e verdade. Eu vou te falar, qualquer pessoa que vem para o Verbo da Vida, que não quer mudança, ela não aguenta. Porque aqui não canta no domingo da igreja e quando sai vai pro bar, não. Aqui não acontece isso, não. Aqui tem diretoria. Aqui não sobe aqui vestidinha e quando sai, tá com a roupa de pire. Aqui não acontece isso, não. Aqui não acontece isso, não. Não acontece, não. As pessoas não querem isso. Vivendo uma vida dupla. Na igreja, canta, dança, aleluia, salta. Quando sai da igreja, posta roupinha de cropped. E ainda põe versículo, Deus seja louvado. Aonde Deus deve ser louvado? Aleluia. Se Deus te resistir, quem pode te ajudar, criatura? Aleluia. Aí tá lá, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E se brigando, não estou na cerveja, mas eu estou no vinho. Postando versículo bíblico, mas na prostituição, namoro de prostituição. Porque a Bíblia diz que o homem que não se domina, que o que se domina é mais forte do que aquele que ganha uma cidade. Como você não consegue se dominar o seu corpo? Você não pode ver a sua namorada e tem que tirar roupa para ela tem que tirar roupa para você. Que história é essa? Tu não pode segurar esses hormônios, não? Ah, mas eu sou homem. Pois homem que é homem foge do pecado. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não conhecia Jesus. Conheci meu marido. Não tinha um Senhor. Eu falo isso para as minhas filhas e falo isso porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E demos entrada num casamento. Eu não sei por que eu estou entrando nisso, mas eu vou entrar. Não está no assunto, mas eu vou seguir o Espírito. Recebi Jesus, entregamos, ou melhor, fomos casar, demos entrada no casamento, no documento.
Só que meu marido, quando a esposa dele faleceu, ele disse a ele mesmo, né? Que ele nunca mais casaria. Só que nem ele acreditou no que ele disse. Até ele me encontrar. Ele disse, eu quero casar de novo. Quando ele foi casar, ele não tinha feito inventário. E aí, por onde a gente colocava os documentos voltava. Aí, ele disse, não, a gente já está aqui, vamos ficar. E botamos advogado, e o negócio não andava, e pedia documento, e eu faltava trabalho para pegar documento. E um dia eu mesmo falei, não quero mais isso não. Chega, eu estou cansada de faltar trabalho, pegar documento. E viemos para Recife. Lá eu entreguei minha vida a Jesus, de fato. No Verbo da Vida, em outubro de 97. Quando cheguei naquele culto, ninguém me falou nada. Quando eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a ficar constrangida. E eu falei, eu estou ilegal com meu marido. Eu não sou casada. Diante de Deus eu estou errada. E eu comecei a chorar de arrependimento. Porque tudo que Deus precisa é um coração contrito e quebrantado. E eu comecei a chorar. Eu já era mãe de Thalita. Eu já estava com ele, isso já era 98, no início, quando eu comecei a fazer o rema. Eu conhecia a palavra. Eu cheguei em casa e eu disse para ele, a partir de hoje, você não me toca mais como homem nessa casa, só quando você casar comigo. Ele não era tão crente, ainda não estava no rema. Ele disse, amor, mas nós somos casados. Nós temos uma filha. Eu falei, não somos casados. Não tem documento assinado. Portanto, você não pode tocar no meu corpo. Vamos tratar de arrumar essa área da nossa vida, porque eu não quero andar em pecado. Porque quem anda em pecado dá lugar a Satanás. Se ele é ladrão, entra pelas brechas, imagine quando você abre as portas. Corremos para o cartório, pegamos o documento, ligamos para o advogado já não sabia mais nem o que fazer. Eu falei, pois Deus vai nos ajudar. Nós vamos dar entrada nesse documento, esse documento vai sair, nós vamos casar com ou sem advogado. Liguei para minha mãe, pega uma certidão de nascimento nova. Ligou para a sogra dele, pega uma certidão aí de casamento, a minha, pega uma certidão de óbito. Vamos dar entrada e vamos confiar que Deus é conosco. Ninguém vai pedir nada de inventário. Demos entrada no casamento. 3 meses para casar. Era 3 meses, depois 3 meses de jejum. Agora, eu estou falando aqui com um povo que vai morar no céu e não vai ter sexo. Pois, querido, se você não sabe dominar o seu corpo, tu não vai entrar na eternidade. O céu não é o seu lugar. E sabe, queridos, ninguém morreu. De novo deu tudo certo, casamos, está aqui. Tivemos outra filha, Priscila, uma grande bênção na nossa vida. Por que eu estou trazendo isso? Porque imagine, se eu casada, já vendo com ele, pude suportar e ele também. Que tipo de homem e mulher é você que não pode viver sem sexo até casar? Tem que namorar com fornicação. Essa é uma manhã para arrependimento. Para ajustar as coisas, se você está enxergando seu futuro. Se você quer entrar no seu futuro nessa manhã, ajusta a sua vida. Ajusta o seu coração. Amém. Porque tem graça. E deixa eu te falar, você pode pensar, foi difícil para o pastor? Não, porque a Bíblia já fala que você pode se separar para orar e jejuar. Não pode ser por muito tempo, como 3 meses, né? Mas já que a gente estava em pecado, não tinha graça para ficar em pecado. A graça é para você ficar em santidade. Não tem graça para você pecar, não. Tem graça para você ficar em santidade. Tem graça para você falar, não para o Egito. Egito nunca mais na minha vida. E sabe, queridos, só pode viver isso quem o Espírito revela o que está por vir. Eu enxergava o meu futuro. Eu me enxergava fazendo a vontade de Deus. Eu me enxergava nas nações. Eu me enxergava libertando. Eu me enxergava Deus curando pessoas. Sabe, amado, nessa manhã que Deus possa te despertar. Que você possa enxergar o futuro que já está pronto, só esperando por você. E que você, como um bom soldado, não se embarace com coisas dessa vida. Aleluia. Amém. Eu estou falando aqui de sexo, mas sabe, queridos, que o diabo pode levantar na sua vida tantas coisas, tantas situações para lhe paralisar e impedir você de entrar no seu futuro. E eu quero que você vá para Gênesis no capítulo 13, rapidamente. Aleluia. Deus é bom, amém? Eu vou ser bem inspirada, como uma mãe que cuida dos seus filhos, para que você saia daqui bem alimentado e também mude a posição do seu coração, amém? Olha aqui no capítulo 13 de Gênesis, no verso 14, assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló separou dele: erga os olhos
e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência. Farei com que a sua descendência seja como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então, se alguém pode contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, que eu darei a você. Preste bem atenção, Deus está lidando com Abraão aqui, me parece, pela palavra de Deus. Ergue os olhos, é sobre um lugar de tristeza. Talvez ali era uma ocasião para Abraão ficar magoado com seu sobrinho e não entrar no lugar que Deus tinha para ele. Você percebe, queridos, que depois Ló, ele cai em situação difícil. A prova que Abraão nunca alimentou sentimentos errados é que Abraão é o intercessor por ele e também o resgatador. Se Abraão alimentasse sentimentos e pensamentos e sugestões malignas, baseado em fatos reais, você já assistiu algo? Esse filme vai ser baseado em fatos reais. Nessa manhã, essa história é baseada em fatos reais. Se ele tivesse alimentado, talvez a falta de honra do seu sobrinho, talvez aquele momento em que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, e Ló é o primeiro a escolher, tentar dar um desperto, passar a perna no tio, que era um pai. Talvez ali fosse uma ocasião oportuna para o diabo plantar algo na vida de Abraão. Está vendo? Foi ajudar teu sobrinho, e agora? E ele começasse a meditar sobre aqueles sentimentos, sobre aqueles pensamentos, e ali raiz de amargura entrasse nele. Será que ele entraria e percorreria o lugar que Deus tem para ele? Não, em vez de Abraão ficar alimentando mágoa, tristeza, situações, Abraão enxergou que Deus mostrou para ele: tem uma terra para você possuir, tem um lugar que eu estou te dando a você e seus descendentes, tem um futuro que ainda não foi tocado, tem um futuro que ainda não foi acessado, tem um lugar de provisão para você, e se você parar agora no seu presente, você não vai acessar o seu futuro. E sabe que aquela era uma situação normal. Era uma briga de família, E era uma briga que aparentemente, vamos dizer assim, que o errado era quem? Ló. Porque foi aquele que quis dar um esperto, mas Abraão se guardou. Abraão se preservou para que ele não perdesse nada do que Deus tinha para ele. Ele disse: olha, eu tenho algo para você. A sua descendência será tão poderosa, que se alguém puder contar os grãos de areia da terra, pode contar a tua descendência. Agora, você acha que Abraão tinha entrado nesse lugar e possuído junto com a sua descendência se ele ficasse alimentando sentimentos? Se ele ficasse alimentando as sugestões? Não. É uma decisão minha e sua, que quando qualquer decisão e qualquer sugestão chegar para mim e para você, e você andar em discernimento e compreensão do seu futuro, você fala: não se encaixa no meu futuro. Nada vai me parar. Eu não vou deixar essas coisas entrar no meu coração. Quantas pessoas que eu conheci até mesmo no ministério, poderosas em Deus, que abençoaram a minha vida, mas no meio da sua jornada não vigiaram os seus corações, não vigiaram sentimentos e pensamentos vieram e aquilo se transformou em sentimento, e aquele sentimento se transformou em raiz de amargura. E daqui a pouco aquelas pessoas começaram a crescer até um certo ponto, mas depois elas começaram a descer, literalmente. Por quê? Porque quando você alimenta sentimentos e pensamentos errados, eles vão gerar em você atitudes erradas. Toda atitude errada começou com um pensamento um dia. O diabo lançou algo, sabe que Provérbios diz? Abre em Provérbios no capítulo 4, por favor. Nós estamos nessa manhã aprendendo, amém? Como chegar no nosso futuro. Provérbios 4, 25. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles afastem os seus olhos, guarde no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem encontra e saúde para o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, queridos, é no teu coração que todo o depósito divino é colocado. É no seu espírito que toda a visão celestial é estabelecida. Amém? É no seu coração. E se você não guarda o seu coração, certamente sentimentos e pensamentos vão descer para lá e vão contaminar aquilo que Deus está colocando lá. E ele diz: queridos,
Atenta para o conselho. Às vezes, queridos, você está aí e você não percebe porque é sutil, simplesmente é algo tão sutil. Chega um sentimento no seu coração contra um parente seu. E ali o diabo vai reforçando, e você daqui a pouco, sabe, começa com a raiva. Daqui a pouco é um ódio que se estabelece. Daqui a pouco é uma liderança sua. Alguém que Deus levantou para lhe abençoar, lhe favorecer. E você começa a alimentar sentimentos e pensamentos não saudáveis. E daqui a pouco, o fluxo, a unção que vem de cima, o óleo que desce pela cabeça, é para atingir o corpo. Mas o óleo desce da cabeça, mas não consegue te atingir, porque está bloqueado. Não sei se aqui eu já vi muita expressão, fulano, né? Teve gente que já me pediu perdão, disse, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu tinha ranço. Vê. Agora, ranço de quê? Que eu não sou comida, né? Não, porque eu escutei de fulano acerca de vocês. Eu escutei acerca da igreja da Coama. Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela te priva da graça de Deus. Ela te priva do favor divino. Ela te priva do sobrenatural. Ela te priva do infinitamente mais. Sabe, queridos, às vezes você começa a ter ranço de pessoas, sei lá, do teu grupo, da tua igreja, do teu bairro. Ela vai te privar, olha só. Ele diz, você pode ser privado desse lugar. Queridos, você pode ser privado de acessar esse lugar. É o lugar onde o favor acontece, é o lugar onde o favor desce. Você pode ser privado simplesmente por alimentar um pensamento e um sentimento que Deus não tem para a sua vida. Começa com um pensamento, teu pastor não se importa com você. Fulano nem se importa com você. Fulano só quer de você resultados. E começa, sabe que isso acontece em todo lugar, até com o ministério. E sabe de uma coisa que eu e meu marido nós decidimos? Que na nossa mesa ninguém senta para falar mal do nosso ministério. Na nossa mesa ninguém senta para falar mal do nosso bispo. Na nossa mesa ninguém senta para criticar qualquer ação do ministério. Porque aquilo que não entendemos, Deus dará a luz no seu futuro. Essa é uma decisão que tem nos mantido em saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde financeira. Quem tiver os seus B.O. e que não queira resolver com a palavra, que fique longe de mim e da minha casa. Porque em Deus há cura para todo mundo. Em Deus há cura para a alma, renovação da mente. Em Deus há cura para a doença. Em Deus há transformação. Em Deus há libertação. Mas tem gente que não quer ser liberto. Ele quer contaminar. Ele quer destruir o que está sendo construído. E sabe que eu falo isso com muito amor. Não aceite na sua mesa, não aceite na sua casa quem não traz edificação e crescimento, mas quem traz queixa um do outro. Quem traz queixa do outro, quem traz queixa do seu ministério, quem traz queixa da sua igreja, não queira nem andar com pessoas que podem comprometer o teu futuro. Pessoas que resolveram dar ouvido a pensamentos, sugestões malignas. Até porque, queridos, a fé só opera pelo amor. Onde já vi você crer, chamar a existência, declarar e não ama seu irmão, que vai morar com ele no céu. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu queria muito ir para a sede, mas lá tem uma pessoa que eu não gosto. Eu imagino a pessoa chegando no céu e descobrir que essa pessoa está lá. Aí qual é a opção que ela vai ter? Me ajude aí, gente. Só descer o inferno. Será que ela vai querer descer mesmo assim? Porque o orgulho. Irmã Lúcia, queridos, eu já fui chamada no Instagram aconselhando pessoas. E eu disse, por que você não volta para a sua igreja? Porque fulano de lá está lá e eu não suporto aquela pessoa. Vê? Aí está congregando em outro lugar, cantando em outro lugar. Cantando para quem? Para quê? Se nem Deus recebe. Coração cheio de mágoa, cheio de raiva, privado da graça de Deus. Sabe, queridos, nessa manhã eu oro para que você enxergue o seu futuro. Deus preparou um futuro glorioso para a sua vida. Deus tem um lugar para você ver, enxergar, pisar, percorrer. Não deixe que nada, nenhum sentimento, ressentimento impeça você de ir para esse lugar, amém? E aqui eu quero encerrar com Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Aleluia.
Diz assim: procure viver em paz com todos, busque a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando cause o quê? Prosperidade, cause alegria, cause saúde. Quando a raiz de amargura brota, o que é que ela causa? Perturbação, querido. Perturbação, meu amado. E por meio dela, muitos sejam o quê? Contaminados. A raiz de amargura não fica só em uma pessoa. Não impede só uma pessoa de entrar, acessar o seu futuro. E eu digo isso, eu falo sobre Abraão. Abraão entrou no seu futuro. Na sua jornada, houveram situações não muito agradáveis. Vai haver na minha, vai haver na sua. E vai também haver sugestão muitas vezes do diabo. Pense isso, haja dessa forma, né? Não, eu estou dizendo isso, mas meu coração está limpo. Mas é impossível não sentar com uma pessoa que tem raiz de amargura. Quando você senta na mesa com ela, ela pode não falar porque tem respeito por você, mas na entrelinhas ela solta um gesto, uma expressão no rosto. Tipo assim, sabe? É desse jeito. E você começa a olhar para o outro já de uma forma diferente. Aquela pessoa que você gostava de estar perto, você não quer mais estar perto. Você começa a se isolar. Você começa a buscar seus próprios interesses. Olha, a irmã Lúcia nem gosta de você. E o pastor esse que não gosta mesmo. Por que o diabo está lançando isso na sua mente? Porque ele quer desconectar você do pastoreio que Deus colocou. Olha, essa igreja não gosta de você, só quer te usar. Essa igreja não está te usando. Deus está usando esse local para fazer você crescer. Lembre quem você era e como você já está depois que você chegou nesse lugar. Deus está nos puxando para um nível mais alto. Toda correção, Deus corrige o filho que ama. Nada aqui é pessoal. Tudo aqui é ministerial. Tudo aqui é espiritual. Nesse lugar não existe acepção de pessoas. Não existe alguém mais favorecido, alguém mais escolhido. Não existe mais ungido. Nós somos filhos. Fazemos parte do mesmo corpo. Temos uma vocação. Estamos nesse lugar nos ajudando a cumprir os nossos dias com alegria. Estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, queridos. Mas nesse percurso, certamente o diabo pode lançar para você dardos inflamados na sua mente. E Deus diz: ou você medita nos dardos, ou você percorre. Olhe para o norte, olhe para o leste, olhe para o oeste. Porque aonde você conseguir enxergar, o que você acessar, eu vou te dar. Eu te pergunto, você quer ficar meditando em coisas que te paralisam? Ou você quer ficar meditando em vistas que você quer entrar? Você quer ficar vislumbrando o teu futuro? Contemplando o teu futuro? E sabendo que Deus já preparou ele para você entrar? E toda graça, toda provisão para você entrar nele já está disponível em Cristo Jesus? Ou você quer alimentar a sua alma? Ou você quer alimentar sentimentos errados? Pensamentos errados? Comportamentos errados? Que podem impedir você do fluir de Deus? Está todo mundo quieto hoje, né? Que pregação poderosa. Fogo de Deus está descendo nesse lugar. Aleluia. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. O irmão que hoje você tem ranço, Deus está trabalhando na vida dele. E amanhã ele já mudou. Aleluia. O irmão que você acha que não é para você, porque você se acha num padrão muito alto. Se acha, né? De santidade, de verdade, você é íntegro. Você não gosta de falsidade. Porque você é correto demais, é íntegro demais. Talvez você esteja tão bom que a gente tem que orar nessa manhã para você ir para sua casa. Porque quem está no padrão alto demais, santo demais e vendo tudo demais, não pode mais ficar na terra, queridos. É um perigo para você. A terra vai ser uma afronta para você. Mas Deus te convida nessa manhã a uma transformação. Deus te convida a um crescimento. Deus te convida a uma mudança. Deus te convida a uma fome e a uma sede de fazer a vontade dele aqui na terra. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem ter raiz de amargura, sem ter sentimentos, sem viver em pecado, mas buscando o Senhor de todo o seu coração. Ele disse: eu me deixarei ser encontrado por vocês.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. No meio da jornada coisas podem se levantar, mas deixa eu te falar, a graça sempre é maior, a recompensa sempre é maior, o galardão sempre é maior, o poder de ressurreição sempre é maior, querido. Nada que possa vir contra a sua vida para lhe paralisar é maior do que os recursos divinos que Deus já colocou para a sua vida. Deus já te cercou de recursos por dentro e por fora, para você cumprir a sua jornada aqui na terra, para você andar nos seus dias, para você andar no seu chamado, para você, queridos, manter essa chama acesa. E sabe que quando a gente está cheio dessa vida, quando a gente está nesse lugar de oração e de palavra, sentimentos e ressentimentos podem chegar, mas não entram na nossa vida. Não existe nada melhor e mais prazeroso do que você experimentar de uma vida sem queixa e sem murmuração. Experimenta viver uma vida sem queixa e sem murmuração, e começa na sua casa. Não se queixe o seu cônjuge, não se queixe os seus filhos. Não quer dizer que você não vai conversar, demonstrar, né? Talvez sentar, ter uma reunião. Mas eu estou falando daquela pessoa crítica, que só sabe criticar, só se levanta para apontar o dedo. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa suave. Sabe, quando você chegar, que Jesus chegue, que a alegria chegue, aleluia, que a vida de Deus brote naquele lugar, porque você não acessou o seu futuro por completo, você não percorreu o seu destino ainda, mas essa é uma manhã para você meditar sobre isso. Como Deus disse a Abraão: se levanta, ergue os seus olhos e percorre a terra que você vai possuir. Percorre o lugar que eu vou te dar. Percorre o seu futuro. Percorre o que eu tenho para a sua vida. Se levanta mesmo em Deus. Levanta os seus olhos e fala: chega de sentimento, chega de ressentimento, chega de dúvida, chega de medo, seja lá o que possa se levantar. Sabe, Hebreus 12 diz que nós devemos correr a nossa carreira livre de todo peso e todo embaraço. Sabe, queridos, peso e embaraço. Talvez você pense: eu não estou em pecado, mas às vezes pesos podem chegar para você, amém? Desconfiança, medo podem chegar, mas 2 Timóteo diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida. Deus não te chamou para andar embaraçado. Deus não te chamou para andar enlinhado. Deus te chamou para andar livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Sabe, Deus quer que você viva em novidade de vida. Viva os seus dias em plenitude. Vive os seus dias e Ele vai te acrescentando, amém? E qualquer pessoa que se encostar em você, que, sabe, queridos, se quiser ser curado, você libera a cura. Mas se a pessoa encostar em você para tentar te adoecer e te levar a um lugar que Deus já te tirou, saia de perto. Vive em saúde. Sabe, começa na sua casa. Começa no seu ambiente. Cuide do seu ambiente, da sua casa. Não permita na sua casa palavras agressivas, palavras de raiva, palavras de vingança, palavras de acusação. Deixe que a sua casa seja um lar de amor, um lar de respeito, onde não há raiz de amargura, onde não há lembrança do passado, onde há até coisas que, se houverem, não é? Às vezes eu estou lá em casa brincando e aí Cícero fala uma coisa, eu falo: mas no passado você disse isso, mas é só brincando. E ele fala: eu não me lembro. Eu falei: claro que você não se lembra, porque esse aí não é o que eu casei, esse aí é outro, nasceu de novo. Mas isso é tão bom quando você resolve viver uma vida leve, sem peso. Hebreus diz, queridos, eu quero que você abra lá em Hebreus no capítulo 12. Queria chamar o louvor. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês nem se cansem, nem se desanimem. Ele está dizendo assim: olha, pense em Jesus. Ele está dizendo: corra a sua carreira com perseverança.
O que é peso? Peso são embaraços, são sentimentos, pensamentos, dúvida, qualquer coisa que possa, frear você desse lugar. Pecado eu creio que você deve abominar, amém? Porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Corra a sua carreira ali, faça como Paulo. Todo atleta ele tem que se dominar, amém? Tem atletas que correm por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Mas sabe, querido, se o atleta não se dominar, ele não vai nunca chegar a lugar nenhum. Amém? Quero que você fique de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Paulo diz: sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio. Correi de maneira tal que alcanceis. Todos os que completam nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como alguém corre sem meta ou sem alvo. Eu não luto como alguém que dá soco no ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado a outros, eu não mesmo venha ser reprovado. Ele está dizendo, queridos, se alguns podem se dominar por uma coroa corruptível, nós podemos nos dominar por uma coroa incorruptível. Nós fazemos o nosso corpo de escravo, amém? Nós reduzimos muitas vezes sentimentos, levamos a cativo todo pensamento contrário ao conhecimento de Cristo, amém? Por quê? Porque nós queremos viver aquilo que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. Queremos nos encontrar como obreiros aprovados. Obreiros aprovados, amém? Diga, eu sou obreiro aprovado. É isso mesmo. Sabe, as pessoas olhando para você e para mim, falando assim, a vida dele não tem de que se envergonhar. Ele vive uma vida reta, ele vive uma vida íntegra, ele não abre mão de princípios, ele não abre mão da palavra, ele é saudável, os seus sentimentos são saudáveis. Eu não sei você quem, mas sentar na mesa com alguém saudável é uma grande riqueza. Ouvir, sentar na mesa com alguém que é saudável, meu Deus do céu, você sai de lá mais encorajado. Você recebe profético, mesmo a pessoa não sendo profeta, mas ela é profético. Se você está na mesa com alguém saudável, você pode estar murcho como for, mas você sai encorajado, porque aquela pessoa está te puxando para o futuro. Mas quando você senta na mesa com uma pessoa doente, que não quer ser curado, ela te puxa para aquele lugar. Deixa eu te falar, hoje à noite, hoje pela manhã, levante suas mãos, feche os seus olhos, comece a vislumbrar agora o seu futuro, comece a vislumbrar o seu amanhã. Começa a se ver no chamado de Deus. Começa a acessar um lugar que só pelo Espírito você pode acessar agora. Eu declaro sabedoria, Espírito de sabedoria na sua vida, revelação. Seu coração iluminado nessa manhã para perceber e para ver o que está por vir. Aleluia. Eu declaro nessa manhã você livre de toda amargura, de todo pensamento, de todo sentimento que possa estar te aprisionando e te levando para um lugar de escravidão. Eu quero declarar você livre nessa manhã. Eu quero declarar que nenhuma ideia maligna, nenhuma sugestão vai lhe paralisar, porque sua mente é a mente de Cristo. Eu quero declarar que assim como Abraão enxergou o futuro e entrou e possuiu ele, você vai entrar no seu futuro e vai possuir tudo quanto Deus lhe prometeu. Eu quero declarar nessa manhã, seu coração discernindo e compreendendo o que está por vir, percebendo o cheiro do novo. Eu vejo nessa manhã, Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Isso não é uma palavra para te animar. Eu sei que é te animar, mas eu percebo profeticamente que tem algo novo para chegar. Tem algo novo para você experimentar. Tem algo novo para você acessar. Tem uma provisão nova para a sua vida. Tem uma porta nova sendo aberta nessa manhã. Tem algo novo para vir. Deus está simplesmente abrindo os seus olhos nessa manhã, para você enxergar o improvável e o impossível acontecendo. Feche os seus olhos e comece a contemplar.